Meu irmão, se você ouvir esta mensagem, não hesite em compartilhar. Quero alertar o povo de Deus. Este é um momento grave na história da humanidade. Há coisas más acontecendo em lugares escuros, que não podemos ver. Mas o Senhor revelou segredos aos seus filhos por causa do seu amor, para que possamos estar alertas e vigilantes. Anteriormente, em 2019, estivemos em um retiro de oração com o povo de Deus. No meio da oração, ouvi a voz do Senhor que me disse: Filha, nesta geração, criei e enviei muitos dos meus servos para alertar a igreja contra cílios, perucas e maquiagem. Você está ciente disto? E você ouviu a mensagem deles ou não? Eu respondi ao Senhor: eu ouvi essa mensagem. O Senhor me perguntou: o que você disse sobre essa mensagem? Eu disse: Senhor, não tenho nada a dizer sobre isso. O Senhor me perguntou: você vai continuar a usar esses instrumentos? Ou você vai abandonar esses produtos de beleza? Eu disse ao Senhor: acho que continuarei a usá-los porque eles me deixam bonita. O Senhor me disse: eu lhe disse que enviei meus servos para alertar meu povo contra esses produtos que são instrumentos do inimigo. Você está me dizendo que continuará a se enfeitar com produtos de beleza como batom, cílios e pó. Pode me dizer por quê? Eu disse ao Senhor: antes de usar perucas e maquiagem, reservarei um tempo para orar fervorosamente por eles, e destruirei o poder das trevas por trás deles, e então, os usarei. O Senhor me disse: se eu lhe contar hoje a razão pela qual estou proibindo meu povo de usar esses itens, você os abandonará sem que eu lhe diga. Se você soubesse o motivo pelo qual estou alertando meus filhos, você o abandonará sozinho. Então, a presença do Senhor desapareceu. Eu me perguntei quais são as razões pelas quais o Senhor está falando. E eu disse a mim mesmo: sou realmente teimosa. Porém, daquele dia em diante, decidi deixar esses cílios com adornos mundanos. Disse a mim mesmo que essas razões deveriam ser graves para que o Senhor me dissesse para abandonar os adornos mundanos. Não sei o motivo. No entanto, ainda vou abandoná-lo. Mas eu me pergunto por que o Senhor esperou tantos anos para vir e me revelar essas coisas. Talvez Ele queira começar a me usar em outro nível. Me livrei de toda essa maquiagem e adornos. Quando as pessoas me perguntavam, eu dizia que o Senhor não me disse o porquê, mas Ele avisou que há razões pelas quais Ele não quer que suas filhas coloquem esses itens. Com o tempo, lembro que um dia estava prestes a pintar as unhas. Imediatamente o Espírito me lembrou que Deus repreendeu cílios, esmaltes e batons. Eu também tinha unhas artificiais. Disse a mim mesmo que se os cílios são ruins, então as unhas artificiais também devem ser ruins. E também não acho que pintar a unha seja bom. Mas apesar de abandonar o esmalte, continuei colocando o que chamamos de base branca na unha. No ano de 2020, encomendei pó facial online, porque estava usando pó facial e água. Quando meu pó facial chegou naquele dia, fui ao banheiro para verificar se o pó facial que encomendei online seria bom para o meu rosto. Mas não conseguia encontrar meu pincel. Comecei a procurá-lo. Como não conseguia encontrar, fiquei estressada. Eu queria saber para onde foi. Enquanto procurava o pincel para aplicar o pó facial, para minha surpresa ouvi o Senhor me perguntar: minha filha, você tem mesmo que aplicar esse pó facial? Você não precisa usá-lo. Quando ouvi a voz do Senhor, tremi e despertei. Imagine que você está procurando um item de beleza no banheiro e ouve a tremenda voz do Senhor lhe repreendendo. O Senhor me disse: minha filha, quem disse que se você não passar aquele pó facial você vai ficar feia? Você não precisa aplicá-lo. Imediatamente, a presença do Senhor se retirou. E houve silêncio. Senti frio, e o pó facial em minha mão ficou pesado e guardei-o. Quando saí para a rua, eu estava tremendo. Eu disse: porque o Senhor está falando dessa maneira? Isso significa que o pó facial fez mal? Mas se não fosse um problema, por que o Senhor falaria assim? Daquele dia em diante, quando entrei no banheiro, fiquei com medo de tocar no pó facial, mas fiquei pensando: eu uso esse pó facial há muito tempo. Porque o Senhor está falando agora há pouco.
Eu sabia que se usasse pó facial, a voz do Senhor me repreenderia novamente. Muitos dias depois, eu estava me preparando para ir a uma festa, para a qual fui convidado. Pintei as unhas e estava me preparando para ir. De repente, o Senhor falou e me repreendeu com raiva, e me ordenou que removesse imediatamente esse esmalte. Não sei o que me levou naquele dia a usar esmalte, e o Senhor ficou extremamente zangado e me repreendeu. Mas algo tremendo aconteceu no final daquele mês. Minhas irmãs, por favor, quero que levem essas coisas a sério. O mundo espiritual não é brincadeira. As pessoas me conheciam como uma mulher vaidosa, sempre enfeitada com peruca, cílios e maquiagem. Sempre enfrentamos batalhas de familiares. Às vezes lutamos contra o espírito da morte. Lutamos contra um pastor ocultista cuja identidade foi descoberta. Uma mulher queria me matar, pois havia recebido uma ordem para me destruir. O diabo forneceu a ela muitos recursos para acabar com minha vida. Porém, sempre que ela vinha me atacar, o Senhor abria meus olhos para vê-la. Ao avançar contra mim, ela ficou cara a cara com os querubins da guerra, e com o círculo de fogo que me cobria, e ficou impotente diante dos querubins alados da guerra. Eu vi esses dois robustos anjos da guerra. O Senhor disse: Minha filha, estes são os anjos que te guardam. O que me impressionou foi que cada um desses dois anjos robustos que me mantém, tinha muitos anjos sob sua liderança. Depois de não conseguir romper o círculo de fogo que me cercava, a bruxa se afastou e se reagrupou. Quando ela voltou, vi que desta vez ela conseguiu entrar no meu quarto. Eu estava dormindo, mas o Senhor abriu meus olhos espirituais. Quando vi essa bruxa no meu quarto, estava prestes a usar o nome de Jesus Cristo. Mas o Senhor disse: Minha filha, não diga nada. Apenas observe e ouça o que ela dirá. Fiquei em silêncio, e vi a bruxa andando pelo meu quarto e pronunciando palavras. Ela disse: Eu vou destruir você, senhora. Quem você pensa que é? Cada vez que vou em missão não perco minha presa, e sempre destruo meu alvo. Eu sei que muitos não conseguiram destruir você, mas não erro meu alvo. Recebi todos os recursos necessários para acabar com você e vou matá-la. Eu ouvi a bruxa mencionando nomes de homens e mulheres que ela destruiu, e ela estava se gabando do número de vidas que destruiu. O Senhor queria que eu ouvisse suas palavras. Essa bruxa proferiu palavras arrogantes, e mencionou nomes de homens e mulheres que ela está prestes a decapitar. Ouvi todo o seu plano de destruição de pessoas inocentes. Finalmente, vi meu espírito deixando meu corpo, e fiquei diante dessa bruxa, e a repreendi em nome de Jesus Cristo. Depois de repreendê-la pela morte do inocente, ela saiu do meu quarto. Depois de muitos dias, pela manhã, o Senhor veio me ensinar sobre o mistério da palma da nossa mão. Ele disse muitas coisas sobre a palma da nossa mão, e um grande poder pode ser liberado da palma da nossa mão. E o Senhor disse: As almas e os espíritos dos homens podem ser arrancados de seus corpos através das palmas de suas mãos. Quando acordei, me perguntei por que o Senhor veio me ensinar sobre a palma da nossa mão. Naquele dia, quando terminamos a oração, meu marido foi tomar banho para ir trabalhar. Eu estava dormindo, e senti uma presença maligna em nosso quarto. Quando senti essa presença maligna, me perguntei: devo me ajoelhar em oração ou atacar em pé? Naquele momento, senti a presença maligna crescendo e ficando mais forte. Então, essa presença começou a se mover em minha direção. Eu estava prestes a repreendê-lo em nome de Jesus. Naquele momento, ouvi o Senhor me dizer: Minha filha, não diga nada. Basta ver o que vai acontecer. De repente, senti um espírito imundo segurando minha mão. Ele apontou o dedo para a palma da minha mão. Fiquei atordoado. Eu ouvi murmurando encantamentos e orações sombrias. Fiquei surpreso. Enquanto esse espírito maligno proferia uma oração misteriosa com o dedo na palma da minha mão, num piscar de olhos, me encontrei em um lugar desconhecido. Irmão, isso é sério. Meu espírito foi retirado do meu corpo pela palma da minha mão, e transportado para este lugar desconhecido. Vi atrás de mim um arbusto com muitas árvores,
e diante de mim havia um terreno, e quando olhei novamente, vi um enorme rio diante de mim. Eu me perguntei por que estava diante deste rio. Não sou bruxa nem sereia. De repente, vi muitas mãos emergindo da água e me sinalizando para vir. Eram muitas mãos me chamando. Vi que estava caminhando em direção ao rio, para unir-se a essas mãos que me chamavam. Tentei resistir, mas não consegui. Eu disse, em nome de Jesus Cristo, não vou entrar na água. Eu não sou uma sereia. Mas continuei avançando em direção ao rio, porque não pude resistir à força que me puxava em direção ao rio. Entrei em pânico, pois o nome de Jesus não funcionou. Eu estava desesperada e disse, Senhor, realmente, tu me deixaste entrar no mundo marinho. De repente, vi que parei quando isso aconteceu. Imediatamente, vi as damas do mar surgindo da água. Agora, vi os seus rostos, porque a parte superior estava acima da água, e a parte inferior estava dentro da água. Elas eram numerosas. Elas tinham muito cabelo, e eram lindas damas. Elas continuaram me sinalizando pelas mãos para me juntar a essas mulheres do mundo da água. Elas estavam pronunciando estranhas palavras de encantamento, e o rio estava cheio do barulho de sua oração mágica e linguagem estranha. Nunca ouvi esse tipo de ruído estranho, macabro e misterioso em toda a minha vida. Foi real. Fiquei diante desta cena, orando ao Senhor para me tirar deste lugar. Não quero me juntar a essas mulheres no rio. De repente, o poder de Deus passou da terra para o ar. Numa altitude relativa, onde eu pairava sobre estas sereias, quando elas viram o que aconteceu, estas senhoras marinhas aceleraram a sua estranha oração e encantamento, com ruídos bizarros. Fiquei aterrorizada ao ver tantas damas do mundo marinho vindo buscar minha alma, um testemunho da determinação do diabo em conquistar nossas almas. Orei para implorar ao Senhor que me tirasse deste lugar. Esses espíritos marinhos tornaram-se intensos no encantamento. Alguns deles estavam pulando e descendo proferindo orações de encantamento. Quando viram que estavam perdendo minha alma, começaram a chorar, porque estavam me perdendo. Eu vi que comecei a subir para o céu. Houve altas lamentações vindo dessas mulheres do mar. E o Senhor me disse: Minha filha, esteja avisada. Elas não conseguiram pegar você porque você não tem nada que pertencesse a elas. Se você tiver a propriedade delas, mesmo que chamasse meu nome, eu não o ajudaria. Elas falharam porque você não tem a propriedade delas e elas não têm legalidade. Porém, muitas de minhas filhas, por causa dos adornos e produtos de beleza mundanos, são levadas para debaixo d'água, e seus espíritos se tornaram sereias, mesmo que vivam na superfície. Você sabia que quando seu espírito foi arrancado de sua mão e quando você pousou diante do rio, se você tivesse algum item de beleza, você teria se juntado a essas damas do mar debaixo d'água? Muitas de minhas filhas, por vaidade e adornos mundanos, chegam aqui diante do rio com maquiagem no rosto e são levadas para o fundo do mar. Eu entendi que quando usamos perucas, cílios e produtos de beleza, não é apenas físico. Pois no mundo espiritual esses adornos são visíveis em nossa alma, assim como muitas pessoas são usadas na feitiçaria subconsciente. Muitas de minhas filhas são sereias por causa de perucas, cílios e adornos mundanos. Seus espíritos são retirados de seus corpos pelas palmas das mãos, e transportados para baixo da água. Minhas irmãs, o Senhor me disse: quando eles vierem buscar o seu espírito, vocês não saberão para onde serão levadas debaixo d'água, vocês não saberão. O Senhor me disse: você os viu quando eles vieram, porque eu queria que você visse pela graça, para alertar minhas filhas a abandonarem os produtos de beleza e os adornos mundanos. O Senhor então me informou que muitas mulheres se tornaram sereias sem saber, por causa desses itens e instrumentos. Quando morrerem, suas almas terão a forma idêntica de sereias, e não entrarão no reino dos céus nessa condição. Qualquer mulher possuída pelo espírito marinho não entrará no reino dos céus. O Senhor disse: quando você está travando uma batalha com uma bruxa do reino marinho, ela procurará saber se você é apegado a perucas, cílios e maquiagem, e ela puxará seu espírito pela palma da sua mão, e irá transportá-la para debaixo d'água caso você esteja por vaidade e não consiga se opor a eles.
E uma vez que você for para o cativeiro no reino da marinha, eles poderão fazer com você o que quiserem. Eles podem decapitar sua alma e você morrerá fisicamente. Eles também podem casar você com uma sereia ou tritão. Esta é a razão pela qual muitos sonham que estão fazendo sexo no sonho. Na verdade, eles são casados no mundo espiritual da água. O Senhor advertiu que o casamento espiritual também é causado por perucas, cílios e produtos de beleza. As mulheres estão se casando debaixo d'água por causa de produtos de beleza. O Senhor disse: qualquer homem e mulher que esteja em casamento espiritual não entrará no reino dos céus a menos que saia desse casamento e seja libertado. Muitos entraram neste casamento espiritual por causa da propriedade do inimigo e do adorno. Ao abandonar esses instrumentos do diabo, você deve confessar e destruir as consequências desses produtos em sua alma. Muitos estão tentando romper e destruir casamentos espirituais, mas não conseguem abrir mão de produtos de beleza e adornos mundanos. Isso não é possível. Enquanto você estiver usando um produto de maquiagem, não será capaz de romper esse casamento espiritual. Você tem suas propriedades. Os pastores estão orando para destruir os maridos espirituais na vida de muitas irmãs, mas estão falhando, por causa do fracasso dessas mulheres em se separarem dos itens de beleza e dos ornamentos mundanos. Muitos são levados para debaixo d'água por causa da vestimenta do adversário. E elas se transformam em sereias, e todas as noites viajam debaixo d'água sem saber. É por isso, minha filha, que eu queria que você vivesse isso, e alertasse minhas filhas para abandonarem essas propriedades do inimigo. Aqueles que me pertencem ouvirão a minha voz e abandonarão. Muitas de minhas filhas estão trilhando o caminho estreito tentando me agradar, mas enquanto estiverem se adornando com vaidade, não entrarão no reino eterno dos céus.